Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. No livro de 1 Crônicas, nas crônicas do rei Davi, quando ali ele ganha do Senhor, como havia lhe dito, uma casa de cedro, e ele, conversando com o profeta Natã, disse: moro numa casa de cedro, mas a arca está debaixo de uma cortina, numa tenda. Gostaria de edificar uma casa para Deus. E o profeta Natã, sem consultar a Deus, lhe disse: tu tens sido um homem segundo o coração de Deus, assim faça, porque Ele em tudo é contigo. E na verdade, naquela mesma noite, o Senhor revela ao profeta Natã, diga a Davi que não construa o templo, assim como a palavra diz: desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Assim como o Senhor disse, o juiz, assim como o meu reino virá daquele após ti, após Davi, que é a semente, aonde através dessa semente, da qual construirá o templo, ele será o juiz, assim como será meu filho e eu para ele o seu pai, aonde dele é o reino, é o poder, é a glória, para hoje e todos sempre. Ele é o sim, ele é o amém, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. Por isso ele dizia que em relação ao templo, que posteriormente, pela permissão do Senhor, foi construído pelo filho de Davi, o rei Salomão, aonde a palavra diz que Jesus, a raiz de Jessé, segundo a ordem de Davi, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, trouxe pão e vinho, porque não se achou outro maior. Juramento eterno que não se arrependeria, jurou-se por si mesmo que não se arrependeria. Aonde, na verdade, a palavra diz que o rei Salomão, aquele que o Senhor agradou, que queria governar o povo com justiça, lhe pediu a sabedoria, assim como o Senhor lhe acrescentou as riquezas. Mas a palavra diz que, por ser ali influenciado pelas suas muitas mulheres e concubinas, se entregou a outros deuses, não perseverou como um homem. Segundo o rei Davi, antes de expirar, lhe disse: aonde quer que fores, seja homem, esteja com o coração segundo o coração do Deus do seu pai, e tudo lhe será bem sucedido. Aonde na verdade ele retrocedeu, e o Senhor não agrada daqueles que retrocedem. A palavra diz que a arca vós nem lembrareis dela, assim como a palavra diz que ali, quando se entregou a outros deuses, o santo dos santos voou na asa dos querubins.
Por isso a palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Aquele que já dizia, mas eles não compreendiam, assim como muitos nos dias atuais buscam estar trocando a verdade de Deus pela mentira dos homens, trocam a justiça e por isso não alcançam a justiça que é Jesus Cristo e estão indo de mal a pior rumo à ruína e destruição. Porque quando Jesus disse que iria derrubar aquele templo e em 3 dias estaria levantando, eles zombavam. Levou 46 anos e tu derruba e constrói em 3 dias. Um corpo ele preparou e se fez Deus único e verdadeiro, aonde muitos diziam, não tem nem 50 anos e disse que conheceu Davi, mas na verdade aquele que antes de Davi eu sou, operando eu não há quem possa impedir, não há quem possa escapar das suas mãos, assim nos ensina o Senhor. Por que me chamais de Davi, se Davi já via o céu aberto e dizia o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. E atualmente ele é aquele que está no centro do trono, confirmando o seu reino e o seu poder e a sua vontade sendo feita tanto no céu como na terra, assim como não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.